você não trazer uma heresia, né? E a história de José, ela se começa no capítulo 37, né? Que vai falar, capítulo 37, que vai falar que José, ele tinha 17 anos, ele apacentava as ovelhas do pai dele, né? Ele cuidava das ovelhas do pai dele, esse era um trabalho que ele tinha. Isso já é importante a gente destacar, que isso vai ser muito importante lá na frente, né? E a história vai falar que ele teve um sonho, né, mano? Ele teve um sonho e eu gosto de destacar nesse ponto aí que ele teve um sonho. Tem uma versão, acho que é a King James, que vai falar que teve um sonho. Outras versões vão falar que ele sonhou. Eu gosto de diferenciar por quê? Porque, na verdade, José não sonhou. José teve um sonho, porque José não planejou nada do que ele queria, do que ele seria. Tudo veio de Deus. E essa é uma das razões de José ser bem sucedido. É porque José, ele não viveu os sonhos deles, ele viveu os sonhos de Deus. E aí a gente já aprende a primeira coisa, né, mano? Que se nós queremos ser bem sucedido, nós temos que entregar os nossos sonhos, nossos projetos na mão de Deus e seguir a vontade dele. Sim, temos que entregar na mão de Deus, viver os sonhos de Deus, que Deus tem para nós, né? É isso aí. Então aí José, ele tem esse sonho dado por Deus, e aí ele comete a primeira falha, né? Que ele compartilha o sonho dele para quem ele não poderia compartilhar, que eram seus irmãos, né? E aí a gente tem uma outra lição aí, que não é para qualquer um que nós podemos estar compartilhando nossos sonhos, o que Deus colocou no nosso coração. Exato. E por ele ter compartilhado com seus irmãos, os seus irmãos já sentiam inveja dele, já tinham uma luta contra ele, e agora eles aproveitam de uma feita para poder tentarem até matar José, né? Jogam José dentro de uma cova, de uma cisterna. E eu gosto também dessa passagem porque o texto também faz questão de dizer que a cisterna, a cova estava vazia, não tinha água na cisterna. E José, ele olhava para um lado e para o outro e não via saída. Não tinha saída para aquela situação. E é interessante que a única saída, o único lugar que ele via saída era olhar para cima. Então fica uma outra lição para a gente aí, né? Quando a gente pensar que não tem saída, o nosso socorro vem do Senhor. Eleva os meus olhos para o monte, de onde virá meu socorro? Meu socorro vem do Senhor. Exatamente. Então aí Judá, né, que significa louvor, Judá tira ele de dentro da cisterna, né? A adoração tem esse poder de tirar a gente de situações, às vezes, que a gente pensa que não tem como nós sairmos. E aí José sai dessa situação e tirado por um dos seus irmãos, e ele é vendido para o Egito, né, pelos ismaelitas. A caravana de ismaelitas, né? Exatamente, isso aí. Quer pontuar alguma coisa aí, mano? Não, ele, só continuando mesmo, né? Ele é vendido para a caravana de ismaelitas e aí vai parar na casa de Potifar, né? Exatamente. E aí é interessante, né, que ele para na casa de Potifar. Eu ministrei isso para os adolescentes semana retrasada, né, falando sobre a questão da renúncia. E José, ele alcança, né, um cargo de excelência na casa de Potifar e tudo mais, mas se depara com uma situação bem complicada, que ele precisa se posicionar, né? Agora ele precisa se posicionar, porque senão ele poderia botar tudo a perder com uma decisão. Eu até anotei aqui uma frase do Augusto Cury. Se você puder, você anote essa frase, que é uma frase que tem tudo a ver com essa situação, que ele fala o seguinte: os nossos maiores problemas não estão nos obstáculos do caminho, mas na nossa escolha da direção. Então, assim, as nossas escolhas da direção são, com toda certeza, os nossos maiores problemas. Ele tem um obstáculo, mas a escolha, a decisão que ele tem, influencia ele ser alguém bem-sucedido. E agora há pouco a Paola botou um vídeo lá na Rede Jovens. Nossa, que palavra! E ela estava falando sobre essa questão da escolha, né? Da decisão, qual vai ser a nossa escolha, qual vai ser a nossa decisão, porque o que a gente escolhe, o que a gente decide, influencia toda a nossa vida. É por isso que a gente precisa tomar muito cuidado com nossas escolhas. Isso é importante porque José, ele nesse período aí, ele teve muito forte com ele, né? Os princípios, né?
Exatamente. Isso foi o que justamente deixou ele não cair em tentação, né? Porque ele poderia muito bem ali fazer e talvez nada acontecesse. Mas a questão é que os princípios falavam tão forte, né, no coração dele que ele não quis fazer. E ele mesmo fala, né? Como poderia eu pecar contra Deus? Ou seja, ele tinha isso em mente, né? Isso é muito importante inclusive hoje em dia também, né? Nós devemos ter muito forte essa questão dos princípios, né? Tem coisas que tem que ser muito forte. É irrevogável. É irrevogável, entendeu? É igual aquela palavra de Salmo 119, né? Que fala que guardar a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Se guardar a palavra no coração, os princípios de Deus, né? No coração, os valores que Deus tem. Nos nossos corações, nós, com certeza vai ser muito mais difícil de nós entrarmos em pecado, né? Show de bola. E aí ele, mesmo fazendo uma coisa certa, ele é levado por cárcere, né? E assim é a nossa história muitas das vezes, né? Às vezes a gente está fazendo as coisas certas e parece que está dando tudo errado. Isso acontece muito com a gente, mas Deus está no controle de tudo. A gente tem que entender que, como Jó vai dizer, que por fim ele se levantará em nosso favor. Então, assim, vai uma palavra aí para a galera que está escutando a gente aí, se mantenha na posição, respeitando os princípios e tenha certeza em Deus que a seu tempo certo Deus vai te honrar. E aí a mulher de Potifar arruma uma conversa fiada para ele, ele é preso, né? Ele vai parar no cárcere. Isso. José vai parar no cárcere. E é interessante que lá no cárcere ele conhece dois rapazes, né? O copeiro e o padeiro, né? E o padeiro. A qual eles têm um sonho. José, ele interpreta o sonho desses jovens. E a história vai dizer que José, ele pede para ser lembrado, né? Ele pede para um aqueles rapazes lembrarem dele, né? Isso. E é interessante que o texto faz questão de dizer o quê? Fala aí, mano. Ele esqueceu de José. Ele esqueceu, mano. Ele esqueceu de José. E eu acho interessante isso, que uma feita eu pregando sobre isso, eu falei que é interessante que José pede para ser lembrado, né? E só aparece dois personagens da Bíblia que pedem para uma outra pessoa se lembrar dela. Tu vai encontrar vários textos falando de se lembrar no quesito para que Deus se lembrasse de nós. Mas só duas pessoas pedem para uma outra pessoa se lembrar. Uma dessas é José, que pede pro copeiro, né, para lembrar dele. Copeiro. E a outra pessoa é o ladrão da cruz. Ele pede para Jesus: lembra-te de mim quando traz no paraíso. E aí que vai a aplicação forte, porque o homem é especialista em esquecer, mas Jesus, ele vira e fala assim para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então vai uma palavra para você aí nessa noite. Os homens podem até esquecer de você, mas a Bíblia diz em Isaías que pode uma mãe se esquecer do filho do seu ventre, que eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que eu te tenho gravado na palma das tuas mãos. Se a gente fosse analisar esse texto na real, né, não vou entrar porque faltaria tempo, a gente vai entender a grandeza disso. Deus, ele é especialista em se lembrar de nós. Por mais que pareça que as coisas estão obscuras, Deus não se esqueceu de nós. Exatamente. Aí, mano, continuando aí, ele é esquecido, né? E a gente já adentra no capítulo 41, né? Exatamente. E a gente deu uma corrida aí, galera, só pra gente contextualizar, pra gente basear nossa fala hoje, que a gente hoje vai estar trabalhando aí como sobreviver em tempos de crise. Mas fica aí uma deixa, lê a história de José completa, porque você vai extrair muita coisa boa aí da vida de José. É verdade. Os copeiros se esqueceu, Deus se lembra de José, beleza, aqui, aí... Aí entra no 41, né? Aí fala pra gente aí como é que inicia o 41 aí. Aí, o versículo 23 do capítulo 40, é justamente isso que você acabou de falar, né? Copeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. E aí a gente entra no capítulo 41, e aí continuando a história, né? O que acontece? O faraó, ele tem um sonho.
Um sonho bem complicado, né? Que primeiro, né, 7 vacas magras e feias, elas... primeiro, 7 vacas gordas, elas surgem do rio, e depois surgem 7 vacas magras e feias que devoram as 7 vacas gordas. E aí depois ele tem outro sonho, que são 7 espigas boas nascem que nascem, né? E depois brotam, e depois 7 espigas miúdas e queimadas brotam e elas devoram as espigas que antes estavam boas. E aí ele acorda pela manhã perturbado com esse sonho, e aí ele vai até os adivinhadores do Egito para tentar ver se alguém consegue adivinhar, sendo que no versículo 8, aí eu queria enfatizar aqui, diz o seguinte: dentre os adivinhadores ninguém pôde interpretar o sonho. No versículo 8 fala assim: aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. E Faraó contou-lhe os seus sonhos, mas ninguém havia que lhes interpretasse. E aí deu uma travadinha. É um sonho que a princípio você olha assim, não seria talvez, né, com a ciência que tinha, né, na época, difícil de interpretar. Mas aí eu coloquei uma coisa aqui que me chamou a atenção, né, no estudo, que eles tinham a fertilidade que eles tinham lá no Egito, que tem até hoje, na verdade, né, ela provém do Rio Nilo, né? O Rio Nilo, quando ele tem as suas cheias e tal, ele cria um ambiente muito próspero, muito fértil, para você ter essa colheita, né, abundante. E esse Nilo, ele era interpretado também como um deus, né, para eles. E aí eu acredito assim que, em parte, talvez essa questão de não conseguir, ou até não mesmo querer interpretar o sonho, fosse talvez dizer assim que o Deus que eles tinham ali não ia prover durante 7 anos, entendeu? Ia ter fome no mundo. E aí quem ia ter coragem de falar um negócio desse pro Faraó? É verdade, porque o Egito ele tinha muitos deuses, né? Eles serviam a muitos outros deuses, e com toda certeza esse é um caminho que pode ter acontecido. Eles poderiam saber até a interpretação, mas, né, não tiveram uma hipótese, né? Pode não ter tido coragem de falar para Faraó o sonho. Aí que entra, que eu acho interessante, né? Que aí, depois que ele ninguém consegue interpretar, quem é que aparece lá? E o copeiro, né? Aquele que José tinha pedido para se lembrar, depois de 2 anos. Exatamente. O texto vai dizer que ele se lembrou de José. Só que eu acho interessante o versículo 19 do 41, o versículo 9 do 41, que vai dizer assim: então falou o copeiro mor a Faraó, dizendo: dos meus pecados me lembro hoje. Dos meus pecados me lembro hoje. Então, olha que interessante. Esse rapaz, ele se esqueceu de José, né, durante 2 anos. E agora o texto vai dizer que dos meus pecados eu não se lembro mais. E assim, quem é que nos faz reconhecer os nossos pecados? É Deus. Foi Deus que fez aquele rapaz se lembrar de José. José pediu para ele se lembrar, mas na verdade quem fez ele ser lembrado foi Deus. Deus só estava querendo mostrar para José que naquilo dali era ele que ia trabalhar, era ele que iria entrar com ação, com milagre. A bem da verdade é que José ele queria dar um jeitinho, aquele jeitinho brasileiro que a gente sempre quer dar, né? Aquela formulazinha que a gente sempre quer dar, mas Deus ele mostrou para José que na verdade tudo iria acontecer conforme a vontade dele, no tempo dele. E aí eu acho outra questão ali interessante, mano, que no versículo seguinte, no versículo 11, vai dizer, versículo 10, 11 e 12: estando Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo sob prisão na casa do capitão do guarda, a mim ao padeiro mor. Aí ele vai continuar dizendo, versículo 12: e estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guerra,
e contamos os nossos sonhos e ele nos interpretou, cada um conforme o seu sonho. Quando o copeiro vai falar para Faraó, ele faz questão de dizer que estava ali um jovem hebreu. Ele não fala o nome de José, mas fala que é um jovem hebreu. E eu aprendo aqui com essa lição, que José, ele em nenhum momento escondeu a sua nacionalidade, a sua origem, da onde que ele era. José estava no Egito, mas ele decretava a sua nacionalidade e a sua origem, né? Então, assim, fica uma aprendizagem muito forte pra gente, que a gente estava falando um pouco antes sobre princípios, né? Sobre bases. Eu acho interessante na vida de José, é que José está lá no Egito, sem o seu pai, sem a sua mãe, não tem líder, não tem pastor, não tem ninguém, mas os seus princípios continuam estabelecidos. Ele não se estabelece pelo que o Egito está ensinando, ele não se estabelece pelo que a sociedade está mostrando. Então, assim, fica uma lição para nós. Nós queremos ser bem-sucedidos na nossa vida, precisamos, independente de onde nós estivermos, independente de quem esteja nos vendo, nós temos que nos manter na posição a qual Deus nos chamou. Sim, com certeza. Ele, em todo o tempo, devia demonstrar, né, que era hebreu, os costumes hebreus, tudo, apesar de estar no Egito, né? Isso é uma coisa também que eu destaquei aqui, que nesse versículo 12, ele fala isso, né, que existia o jovem hebreu lá, e aí nos mostra também que aquela questão que tinha comentado lá em cima, né, do tempo de Deus. Ele lembrou agora é a hora, filho. Naquela hora ele tinha esquecido, mas agora Deus queria fazer alguma coisa, aí Deus lembrou o copeiro que ele tinha que chamar o José. Agora é a sua hora. E aí a gente prossegue, né? Só pontuando aí nessa questão aí que José foi chamado, eu também acho interessante que quem colocou José no cárcere, né? Quem colocou José no cárcere foi o Potifar, né? Que é um eunuco. Em algumas outras versões, como a King James, vai dizer que é oficial de Faraó. Então, assim, é alguém de um cargo de excelência que colocou José no cárcere. E automaticamente não era qualquer um que poderia tirar José do cárcere. Não é qualquer um que poderia tirar. Tanto é que ele faz questão de pedir ao padeiro, né? Ao copeiro. E se você ler o texto depois com paciência, você vai perceber que esse copeiro também é um eunuco. Esse copeiro também tem uma posição de destaque lá perante Faraó. Ele pede para ele tentar tirar ele de lá, dessa situação, né? Então a gente vai ver que só tinha como alguém de um cargo muito elevado tirar ele daquela situação. E aí a gente aprende, né, que por maior que seja a situação, e a pessoa que nos colocou nela, sempre existirá um Deus maior que pode nos livrar, né? Independente da situação que você esteja vivendo, em quem te colocou nessa situação, sempre existirá um Deus superior à situação em que você esteja passando, que pode te livrar dessa situação. Isso é verdade. E tipo assim, José, eu acho interessante também que José foi chamado. José, como Davi, José não é entrão. José, ele é chamado. José, ele é chamado. Então, assim, fica uma outra lição para nós. Ao seu tempo certo, Deus há de nos chamar. A gente tem que aguardar o tempo dele, que ele vai nos chamar para nos tirar dessa situação. Fala aí, mano. Então, Deus, no seu tempo, ele queria fazer algo, né? E aí tem o versículo 15 e 16 aqui, que vai ir de encontro com aquilo que a gente tinha falado lá anteriormente, né? A respeito dos adivinhadores. Que olha só, no finalzinho do 16 fala assim: e respondeu José a Faraó dizendo: isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. E aí eu acho legal que entra naquela questão que ele tinha comentado antes. Talvez os adivinhadores, eles não tivessem tido uma coragem de falar por conta dessa questão do que eles talvez estivessem vendo, entendeu? Não completamente, mas eles talvez tivessem enxergado essa questão da fome, mas não falaram talvez com algum medo ou coisa assim. Mas aí José vem aqui e fala duas coisas. Primeiro, ele fala que o que vai acontecer de fato, que vai acontecer uma fome, entendeu? Então ele já fala ali que o Nilo ali, que talvez eles adoravam e tal, que todo ano trazia para eles a colheita e tal.
durante 7 anos ele iria falhar, entendeu? E além disso ainda fala assim, ó, que quem estava fazendo isso era Deus. Deus dará a resposta de paz a Faraó. Ou seja, ele fala ali o seguinte, que o teu Deus, ele não vai prover durante 7 anos, e quem está fazendo isso é o Deus que é acima de todos os deuses. É isso aí. Eu acho isso muito legal. Ele tira a responsabilidade dele, José tira a responsabilidade dele, né, e joga a responsabilidade para Deus. Faz me lembrar de Ezequiel, né, Ezequiel 37, né, do vale de ossos secos. Deus vira para ele, teria como aqueles ossos voltar à vida? Ele vira, tu sabes? É interessante mesmo. Isso eu vou falar, né? Agora, interessante ainda nessa questão do sonho, mano, que eu anotei aqui, que José teve um sonho, né, que ele mesmo não interpretou. José interpreta o sonho do copeiro e do padeiro, que acontece imediatamente, né? Ele interpretou, aconteceu logo. José interpreta o sonho de Faraó, que também aconteceu logo. O texto vai dizer que ele virou para o próprio Faraó falando que Deus tem pressa em fazer isso. Acontece logo. Exato. Por último, o que acontece é que se realiza o sonho de José. O sonho de José é o último a se realizar, né? José vê o sonho de todo mundo acontecendo, mas o dele é o último a acontecer. E aí fica uma lição para nós, né? Às vezes a gente vê o sonho de muita gente acontecendo e o nosso não está acontecendo, a gente pensa até que Deus está tardando, Deus está demorando, que Deus não vai fazer. Mas na verdade os sonhos dos outros serviram para que o sonho de José se realizasse. E ele ajuda a realizar o sonho dos outros, né? Exatamente. Antes dele se realizar. E aí é interessante até em relação ao tempo, né? 3 dias demorou o sonho do padeiro se acontecer, o de Faraó foi rápido, imediatamente. É um sonho que foi... Ele até falou que repetiu 2 vezes porque Deus tinha pressa. E o de José, o sonho de José, para se completar, literalmente, ele levou 20 anos. Ele levou 20 anos para se completar. Por quê? Porque o sonho de José, e aí olha que interessante, o sonho de José, quem interpretou ele foi os seus próprios irmãos e o seu pai. O irmão e o pai interpretaram, falaram assim, você vai dominar sobre nós? Você está querendo dizer que você vai dominar sobre nós? Olha aí. Eu acredito que José entendeu também o sonho dele, né? Mas ele, depois que ele já tinha falado para os irmãos, não adiantava. E aí os irmãos interpretam esse sonho. Então, assim, muitas das vezes, Deus vai cumprir os nossos sonhos, vai cumprir sonhos de outras pessoas para depois cumprir o nosso, para realizar o nosso sonho. Então, Deus ele gosta de trabalhar de uma forma totalmente contrária às nossas lógicas, ao que nós pensamos, ao que nós achamos. Deus tem os seus métodos, Deus tem as suas formas de trabalhar. Sim, com certeza. E ainda aí, nesse ponto, eu acho interessante também, no versículo 15 e 16, porque ele fala assim, e Faraó disse a José, eu sonhei um sonho, ninguém há que interprete, mas de ti ouvi dizer, olha aí, que quando ouves um sonho, o interpretas. Aí ele poderia chegar lá, né, eu sou esse cara aí mesmo. Verdade. Mas não, olha o que ele faz, no versículo 16, e respondeu José a Faraó dizendo, isso não está em mim. Deus dará a resposta de paz a Faraó. Ou seja, quem faz é Deus. Ele já colocou ali logo a glória em Deus, entendeu? E esse é um segredo do sucesso, né? Você saber que tudo vem dele, tudo é para ele, tudo é por ele, entendeu? Não adianta, entendeu? Mas que ele tenha dado esse dom, a tua parte é mínima, entendeu? O que Deus faz é sempre o muito. É verdade. José, ele tira totalmente a glória que poderia ser dada para ele. E ele interpreta o sonho, né? É interessante isso, que a gente até comentou aí nas nossas conversas, que José, ele interpreta o sonho e ele traz um problema. Tem um problema que está vindo aí, o problema é esse. Mas junto do problema, José traz também a solução. Porque tem gente que é especialista, ele ainda usa aquele argumento assim, posso fazer uma crítica construtiva.
Só sabe criticar, só sabe questionar, mas nunca traz a solução. José não, José traz o problema, mas fala assim, eu tenho uma solução para isso aqui. Faz isso, faz aquilo, arruma alguém para governar. Ele nem se coloca, ele fala, arruma alguém que pode dar a solução para isso aí. É isso aí. Agora, aí você continua. Diga aí. Agora, interessante é que para ser chamado, para chegar ao lugar que José chegou, tem característica, né, que a gente vai detalhar agora, e logo de cara a gente vê que José é alguém que se esforça e é trabalhador. O currículo de José é um currículo muito bom. Por quê? Primeiro, lá no começo ele apacentava as ovelhas do pai dele. Vamos dizer que José ele começa num cargo de nível baixo, nível júnior, ele é estagiário. Tá cuidando só das ovelhas lá do pai dele. Cuidava de animal. Aí depois ele trabalha como escravo na casa de Potifar. Ele tá cuidando agora da casa de Potifar e a Bíblia vai dizer que Potifar coloca tudo na mão dele. Agora ele já tá lidando com coisas. Então ele aumenta o nível dele de responsabilidade. O currículo dele agora ganha um estágio maior. Subiu de nível. Agora ele é o pleno, né? Que vai falar aí no meio de trabalho. Aí depois ele vai pro terceiro nível, né? Que ele vai pro cárcere. No cárcere agora, ele tá cuidando de pessoas. Colocam todos os que estão presos ali sobre o domínio de José. Agora ele tá cuidando de pessoas. Subiu de novo do cargo. E não é qualquer pessoa. Ele está cuidando de pessoas que foram presas por rei. Se um daqueles caras foge, ele responderia. Olha só, aumentou o nível. Aumentou o nível de responsabilidade. Subiu mais um degrauzinho. Aí o texto vai dizer... subiu de novo de nível, né, mano? Agora ele é sênior. Só que ele não se acomoda. Chega o nível agora que é o nível de governador do Egito, né? O nível que ele não vai só cuidar de animais, ele não vai só cuidar de coisa, ele vai cuidar de tudo, de coisa, de pessoa, de animal, que é o nível master, o nível mais alto que ele chega, né? E aí a gente aprende sobre a questão de subir degrau por degrau, né? O sucesso não acontece do dia pra noite. Às vezes a gente vê alguém assim, rapaz, ele deu sorte, ele teve sorte. Não é assim não, ninguém tem sorte não. É trabalho. Eu costumo dizer que a nossa vida, a subida de José é degrau por degrau. José não sobe de elevador. Tem gente que quer subir de elevador, só que tem um detalhe. O elevador ele é rápido a subida, mas da mesma forma que ele é rápido, que ele sobe, ele também desce rápido. O elevador não conta com as suas próprias forças. O elevador ele conta com forças externas. E quando você sobe com os seus próprios pés cada degrau, você aprende a valorizar cada circunstância da sua vida. Por isso que José ele consegue chegar nesse patamar, porque ele é alguém esforçado e alguém que consegue entender todas as fases que ele passou. Então, a lição que a gente tem que tirar daí é que nós precisamos subir cada degrau, de cada vez, sabendo que por final Deus ele vai nos dar vitória e nós vamos chegar no nível mais além. Eita, mano. A hora foi, né? Vamos continuar. Fala aí. Aí vai começar a entrar na parte da crise de fato. E aqui entrar na questão do hashtag reaja, né? Exatamente. Nós vemos aqui as ações práticas até para se agir antes, durante e depois da crise, né? E você vê aqui no versículo 30, 31, vale a pena comentar aqui, que é o seguinte: fala, e depois dele levantar-se 7 anos de fome, toda aquela fartura será esquecida. Será esquecida na terra do Egito e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E no 21, ele fala assim, lá atrás, né, no próprio sonho do faraó, fala que entravam em suas entranhas, as vacas gordas estavam entrando nas entranhas da vaca magra, mas não se conhecia que houvesse entrado em suas entranhas. Ou seja, as vacas magras comiam, estavam engolindo as gordas e elas continuavam magras, entendeu? Ou seja, a fome ia ser tão grande que, tipo, você ia esquecer da época de fartura que tivesse ouvido. E aí eu acho interessante que é o seguinte: às vezes, num momento de crise como esse que a gente está vivendo agora, aí do coronavírus, todas essas consequências que acontecem,
às vezes a crise é tão forte, que é o caso aqui, da Bíblia também que está citando, que às vezes a gente esquece o tempo de fartura, entendeu? E isso é interessante porque o contrário também acontece. Às vezes você está num momento de abundância, num momento de fartura, você esquece que existem momentos de crise, entendeu? E o ser humano, ele é muito forte em se acomodar nas coisas, né? E aí o que acontece? Tanto na parte ruim quanto na parte boa. Você se acomoda na crise, você se acomoda também na fartura, entendeu? E isso aí traz um ensinamento pra gente aqui, que é o seguinte: a gente lembrar, na época de crise, que vai haver a fartura. Ou seja, que aquela crise não vai durar para sempre. E na época da fartura também, lembrar que a crise também, em alguma hora, vai vir. E às vezes ela vem do nada, igual aconteceu agora. Entendeu? Isso é importante porque lá na frente também vai falar a respeito disso. E aí, prosseguindo, no versículo 33, a gente vê aí o faraó, né? Ele vai e fala com José, e aí fala assim: portanto, faraó se proveja agora de um varão entendido e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Ou seja, tinha que ter uma pessoa sábia. E aí faraó vira para José, né? E aí, no caso aqui, ele fala a respeito de planejamento, entendeu? Ele comenta aqui a respeito de planejamento. Você tem que fazer um planejamento para as situações. A gente sempre tem que fazer planejamento, não adianta, entendeu? Isso é uma etapa crucial de qualquer coisa na vida. A gente vê aí, até mesmo quando você faz algum curso o pessoal que faz o curso aí na área de administração, alguma coisa assim, vai ver que sempre uma etapa crucial de qualquer processo é planejar, entendeu? E aí nesse versículo aqui ele fala disso. É interessante, né? Porque ninguém que pretende ter sucesso pode desprezar a lei do planejamento. Não tem como. Planejar poupa o sofrimento e evita o desperdício. Então o planejamento é fundamental. Exatamente. E aí é interessante que logo depois, no 34, ele fala assim, José, né, fala para Faraó assim, faça isso, Faraó, ponha governadores sobre a terra e tome a 5ª parte do Egito nos 7 anos de fartura. Eu achei isso muito interessante, muito legal, porque ele nos dá uma coisa prática para a gente atuar até hoje em dia, né? Muitos economistas até falam a respeito disso. Se você guardar 20% do que você entra, você vai construir ali uma reserva para justamente te livrar e te deixar preparado para em algum momento emergencial que você precisar, entendeu? Então essa história de que o que está entrando está saindo, não dá certo, entendeu? Então eu acho muito interessante que ele bota isso, 20%, entendeu? E aí, uma outra coisa que eu queria comentar é o seguinte: por que os 20%? Porque isso aí é um número que você está guardando. Importante é você guardar, pode não ser um 20% e tal, mas é importante você guardar alguma coisa. Por quê? Uma coisa que a gente aprende, eu aprendi uma vez a aula de economia, achei muito interessante isso. As crises sempre acontecem. É verdade. Sempre. A crise, ela é cíclica. Isso eu achei interessante. Por quê? Porque se você pensar dessa forma, você entende por que você está poupando, entendeu? Por que você está guardando. Porque a crise sempre acontece. O que vai diferenciar de um ciclo de crise para outro, por exemplo, é a questão de tempo que vai acontecer a crise e a causa, entendeu? Mas que ela vai acontecer, entendeu? A crise é que nem ladrão, nunca avisa quando vem. Exatamente. Entendeu? Então, olha, se você parar para pensar, né, nesses últimos anos, a gente teve uma crise em 2008 mundial, teve uma em 2014, está tendo agora uma em 2020, entendeu? Então a questão ela vai vir em algum momento, entendeu? Por isso que você tem que ter esse ensinamento aqui guardado, de que você tem que estar sempre reservando, entendeu? Você não pode usar todo o seu provimento, gastar tudo, vamos dizer assim, entendeu? Você tem que estar sempre guardando.
O próprio Jesus deixou esse ensinado em Lucas 14, 28, ele vai falar sobre isso. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem como que acabar? Entendeu? Olha aí, Jesus ensinando. Se tu vai continuar lendo o texto, você vai perceber. Então, assim, a gente precisa planejar tudo. Quem vai casar, quem tá pensando em casar, tá cheio de jovem casando esse ano aí. Esse ano é o ano do casamento, né? Então, assim, tem que planejar, meu amigo. Tem que planejar, que senão dá ruim. Senão dá ruim. Tem que planejar. Mano, olha só, a live daqui a pouco deve cair. Mas a gente deve, assim, acho que já tá no finalzinho aqui, uns 15, 20 minutos a gente fecha, né? Conclui. Aí eu vou pedir pra galera que tá acompanhando a gente aí, daqui a pouco a gente vai encerrar e vai voltar de novo, tá bom? Vem com a gente, acompanha a gente aí, que tem mais ensinamento bem interessante aí pra nossa vida prática cristã aí. Se você deseja, né? Se é que você deseja sobreviver em tempos de crise. Pode continuar aí, mano. Quem tá gostando aí, dá um joinha aí, gente. Dá um coraçãozinho. A Tuane falou que a mãe dela falou. É a primeira vez, gente, que eu tô fazendo isso, entendeu? Que ela falou que a mãe. Aqui embaixo a perna tá assim, ó. A Tuane falou que a mãe dela diz que quem guarda tem, é verdade. Pois é. Da onde se só quem tira. Da onde se tira, já era, né? Dá ruim. Então falamos aí, um passo aí foi o planejamento, falamos do esforço, né? Que é preciso ter esforço, trabalho, né? Nada cai do céu de mão beijada, tem que trabalhar, tem que ralar. A gente tem uma geração aí de gente que quer emprego, mas não quer trabalho, não quer se esforçar. Então todo personagem bíblico, mano, pode ver, todo personagem bíblico, ele não estava de bobeira, não estava à toa, entendeu? Então, assim, a gente precisa entender que a gente tem que ralar, correr atrás para conquistar as coisas não vão cair do céu de mão beijada. Deus não chamou nenhum preguiçoso, não, entendeu? Então, assim, a gente precisa aprender essa lei aí. Continua aí, mano. Deixa eu ver. Vamos fazer melhor, vai cair já. Reserva, sobre a questão de não ser entrão. É legal também eu falar, eu anotei aqui, passou direto, enquanto a galera vai chegando aí. José, ele passou por diversas coisas, né? José tinha toda a justificativa para desistir. Sabe? Às vezes a gente olha para as dificuldades e a gente olha a dificuldade como um fator que vai nos fazer parar. E as dificuldades não são para nos fazer parar, as dificuldades são para aumentar, para dar mais crédito o que Deus vai fazer através dessa dificuldade. Então a gente precisa entender e aprender isso aí. Não deixar que o seu passado destrua a potência do seu futuro. Não pode deixar o que aconteceu lá atrás, o que aconteceu no passado, vai destruir o que Deus tem para fazer lá no futuro. Entenda uma coisa, meu querido, pega essa palavra aí. Se as dificuldades tão grandes, e eu falo isso com propriedade, porque eu já vivenciei situações muito difíceis na minha vida, se as dificuldades são grandes, é porque Deus tem algo muito maior para fazer, para realizar na nossa vida. Então, assim, mantenha-se na fé, continua crendo, porque aquele que começou a boa obra aperfeiçoará. Vamos lá, mano, vamos continuar aí, então, planejamento, qual o outro ponto aí? Próximo ponto, no versículo 38 e 39, que ele fala assim, ó: e disse Faraó a seus servos, acharíamos um homem como este em quem haja o Espírito de Deus? Isso é forte. Depois disse Faraó a José, pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Ou seja, José foi aquilo que você falou. José fala para ele, ó, ele não quer chegar, ele tá fazendo o que pediram para ele fazer, ó. Eu tô interpretando o sonho e é o seguinte, arranja alguém sábio aí, entendeu? E bota como governador aí para poder controlar essa situação. Mas aí o próprio Faraó vira para ele e reconhece, né? Fala assim, em quem seria mais sábio, em quem está o Espírito de Deus? Isso aí eu acho interessante, que é uma aplicação pra gente, que quem poderia ser mais sábio do que quem tem o Espírito de Deus? Então, você já sai na frente. Se você tem o Espírito de Deus, você sai na frente, porque você tem contato direto com a própria sabedoria. E isso aí, poxa, é algo fenomenal, entendeu?
Não adianta você ter planejamento, você ter inteligência, você ter força de vontade, você ter tudo isso e você não ter a presença do Espírito Santo de Deus. Vai fazer falta. Então, José, ele tem a presença do Espírito Santo de Deus, e quem tem o Espírito Santo de Deus, meu amigo, não tem demônio, não tem barreira, não tem mal, não tem nada que possa impedir de ele chegar ao lugar que Deus quer. E assim, como não tem mesmo, olha que interessante, que veio aqui agora, eu não destaquei isso aqui. José, depois que acontece tudo isso aí, o texto vai dizer que ele coloca José, né, no cargo, né? José como governador, né? Só que é interessante, mano, que não existia esse cargo de governador lá no Egito. Nunca se teve nenhum governador no Egito. Nunca se teve nenhum governador. Agora, olha o que Deus faz, cara. Olha como é que Deus trabalha. Para honrar a palavra dele, para cumprir o que ele tinha dito, ele traz o que não existe à existência. Ele traz aquilo que não tem como acontecer. Fica tranquilo no teu coração, meu irmão. Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou do que podemos imaginar. Ele vai ele vai fazer um jeito de acontecer. Não adianta. Foi o que você acabou de falar. Mudo. Você tá me escutando, mano? Tô. Acho que é só pra você, Joyce. Vê aí direitinho aí. Tá ouvindo, pessoal? Dá um sinal aí, galera, se vocês estão ouvindo aí. Dá um sinal aí. A Jaqueline também não tá ouvindo. Jaqueline não tá ouvindo. Marília falou que sim. Estou ouvindo. É na tua casa, Joyce e Jaqueline. O que tá acontecendo aí? É uma coisa local. Estou ouvindo, sim. Estamos ouvindo. Ah, então. Alguém bota um texto aí pra elas dar uma olhadinha lá na casa delas, porque são irmãs, as duas que não estão ouvindo. Tá todo mundo ouvindo. Show. Então vamos continuar aqui. Aí, mano, Foi o Espírito de Deus, aí continua. Então, e aí o que acontece? Isso é interessante, né? Porque você falou da sabedoria. E algumas pessoas vão dizer, né, que tem essa diferença, né, na Bíblia entre conhecimento e sabedoria, né? Conhecimento seria uma coisa mais humana, da ciência humana, e a sabedoria seria algo mais divino, algo que vem diretamente de Deus, entendeu? Então, isso aí é a importância de você ter o Espírito de Deus com você, porque a sabedoria você só vai ter se você tiver o Espírito de Deus. Se você tiver muito estudo e tal, você vai ter a questão do conhecimento. Agora, a sabedoria mesmo, de fato, como diz aqui no texto, é divina, entendeu? Eu já vejo, já desce fresquinho, vamos dizer, como diz o pessoal. Tem uma frase aí que diz que a inteligência resolve um problema, mas um sábio previne. Anota essa aí. Inteligência resolve um problema, um sábio o previne. Tem um texto também na Bíblia, de Provérbios, ou melhor, Eclesiastes, capítulo 10, Eclesiastes 10:10. Na versão da NVI, eu gosto dessa versão da NVI, olha o que ele vai dizer. Se o machado está cego, a sua lâmina não for ajudada, né? É preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Olha aí. Agir com sabedoria assegura o sucesso. A King James vai dizer assim: mas a sabedoria é boa em direcionar. E a Almeida Corrigida vai dizer que mais com a sabedoria se obtém êxito. Então, assim, você ser sábio, ter a sabedoria vinda de Deus, e a Bíblia diz, né? Acho que é Tiago que vai falar: quem não tem sabedoria, peça a Deus. Então a gente pode pedir a Deus para Deus nos dar sabedoria, porque senão a gente vai estar gastando força, energia. Como o texto aqui vai dizer, né? O machado que não está afiado, o cara gasta mais força. Então a sabedoria é fundamental para os dias de crise. Sim. É que nem o próprio João colocou aí, seria algo mais instintivo. Nesse caso, mais divino, entendeu? Uma coisa que você sabe, mas você sabe simplesmente porque você tem o Espírito de Deus contigo e ele te revela isso, ele te dá essa sabedoria. É um dom.
Forte, Joyce. Deus é a sabedoria, é forte. Vai, mano, segue aí pra gente correr pro final. Aí, vambora. Vamos avançar. Falta só mais... Fala igual os pregadores, né? Pra concluir. Aí você... Eu já fechei a Bíblia, ó. Deixei a Bíblia. Aí o que acontece? Você vai pro versículo 40, 42, que ele fala a respeito de José, ele escolhe José, o faraó, e aí ele dá o anel para ele, coloca na mão dele, faz ele vestir uma roupa nova, coloca um colar de ouro no pescoço dele. Isso aí eu destaquei, que eu achei interessante, porque justamente o que até o tio Laudimir colocou aqui no comentário, que ele ficou abaixo do rei. Isso é verdade. Só que ele ficou abaixo do rei numa posição interessante. Ele ficou como se fosse lá na Inglaterra, né, naqueles países lá europeus, que você tem o primeiro-ministro e tem o rei, né? E às vezes o rei acaba que tá ali meio que... Ele é o rei, mas ele não manda muito no que tá acontecendo no país. O primeiro-ministro que é o cara que, de fato, faz as coisas acontecerem, né? E José estava mais ou menos ali, comparo, né? Como dessa forma. O rei era o faraó. Tanto é que ele fala, só estarei eu acima, no meu trono acima de você. Mas quem estava, de fato, com o anel na mão para poder chancelar as coisas era José. O que José mandasse fazer ia acontecer. Entendeu? Então, tem olha a posição que ele chega. Tem muita coisa aí, meu amigo. Ia faltar tempo para falar. Em tantos anos, ele sai de um caçula, entendeu? Cuidador de ovelhas, para o governador do Egito, de uma outra nação, entendeu? Tem um império muito grande, que estava praticamente dominando vamos dizer assim, era um império muito grande na Terra, né? Então ele vai ser governador. Pega aí, ó, pega a visão aí, ó. O currículo dele fica tão grande que antes ele era contratado, agora ele tá contratando gente. Antes ele era mandado, agora ele tá mandando. Agora ele é o... Aí vai aquela canção, quem te viu na prova e não te ajudou, quando vê você não... Boa. É forte. Agora sim, eu não anotei pra falar sobre... Eu tenho muita coisa, eu já preguei muito sobre José. José é um personagem que eu tenho uma identificação muito grande. Porque José, ele se caracteriza muito com algumas situações da minha vida que eu já passei, eu e minha esposa. Então, assim, José, eu tenho um carinho muito grande com o personagem José, então eu já estudei muito sobre José. E tem uma chave muito forte aí nisso que o faraó faz com José, que dá anel, troca as vestimentas. Eu lembro que uma mensagem que eu preguei lá na igreja, faz bastante tempo isso, não sei se alguém lembra, eu fechei a mensagem falando sobre essas vestes, né? Sobre as 4 vestes de José. Eu falei da primeira veste que o pai... E a gente sempre fala que a túnica de várias cores que o pai deu para ele, a gente pensa que é a roupa mais importante que José deu, mas não é, porque os seus irmãos arrancaram. Depois ele recebe uma roupa na casa de Potifar, e aí a história vai dizer que a mulher de Potifar pega essa roupa. Aí depois ele vai pro presídio e ganha uma roupa de presidiário. Depois ele ainda recebe uma roupa para se apresentar perante Faraó. Exatamente. Até ele chegar na roupa de linho fino, que a Bíblia faz questão de dizer. Essa ninguém tira. Por quê? Porque essa foi Deus que deu para ele. Aí, meu amigo, ninguém segura ele mais não. É a roupa mais importante que ele tem. E aí, se a gente fosse falar de vestimento de roupa, a gente vai lá para Gênesis, né? No início, né? Das túnicas, que o homem tentou botar aventais, mas o Senhor veio lá e preparou uma túnica para cobrir a nudez, né? Do homem, para cobrir o pecado do homem. Quando é Deus que prepara algo para nós, meu amigo, ninguém pode tirar. As outras tiraram, porque foram homens que colocaram. Mas a que Deus coloca, ninguém pode tirar, meu irmão. Exatamente. E aí a gente continua, né? O versículo 48, ele fala assim: ele ajuntou todo o mantimento dos 7 anos, já colocando em prática, né? Que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas mesmas o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Isso aqui eu escolhi como um versículo-chave aqui, né? Porque ele fala o seguinte: não adianta você planejar e não executar. Parece uma coisa simples, né? Mas é verdade.
Se ele tivesse planejado antes da crise, falado pro Faraó, interpretado o sonho, planejado e tal, faz assim, faz assado, mas chegar na hora, ele não administrar, ele não botar em prática o que acontece, não ia adiantar de nada. E aí entra naquela questão, né? Tem gente que é muito boa em teoria, entendeu? Chegar e, não, assim que se faz e tal, mas na hora de botar na prática, entendeu? Fica devendo. É bom de argumentação, mas é ruim de trabalho. Exatamente, entendeu? Então, isso aí é uma chave também. Por quê? Às vezes você está antes da crise, você está na questão do planejamento, tal, aquela questão toda que a gente comentou aqui, mas durante a crise é a hora de você administrar, entendeu? É a hora que você tem que administrar, justamente para que os recursos ali continuem, entendeu? Sendo utilizados de forma adequada, entendeu? A gente vê isso aí no nosso país aí, né? Entendeu? Que tem que ter o planejamento e tem que ter a execução ali de forma administrativa, né? Você vai direcionar teste para não sei onde, teste não sei onde, tal, entendeu? De forma que você consiga executar administrando os recursos que você tem. Entendeu? Vou aplicar isso aí, porque a gente é muito bom de anotar as coisas, escrever, né? A gente planeja até na nossa mente. Não, segunda-feira eu começo a dieta. A gente é muito bom em fazer projeto, mas para botar em prática a gente é muito ruim, cara. Então, assim, vai uma dica aí, tá na hora de a gente começar a botar em prática aquilo que a gente... Por exemplo, a gente entrou em quarentena, né? A gente entrou nessas semanas aí. Quantas pessoas falaram muito? Não, agora eu vou ler a Bíblia direto, eu vou orar, eu vou não sei o quê, eu vou, né? Escrever no papelzinho, fez um monte de planejamento, mas não consegue botar em prática. Não adianta você planejar e não botar em prática. Então tem que ter prática. Tem que fazer as coisas acontecerem. Exatamente. Tem que fazer acontecer. E nada melhor do que um tempo como esse que nós temos aí agora para fazer as coisas fluírem, né? Acontecerem. E o José ele é conhecido porque verem ele fazendo as coisas acontecer. Ele está na casa de Potifar e Potifar dá um cargo de excelência para ele porque ele está fazendo as coisas acontecer. Aí Potifar observa José. Perceba que o tempo todo José está sendo observado. A gente tem que entender isso. A gente pensa que não, se as pessoas não estão nos observando, Deus está nos vendo, Deus está nos observando. Então, assim, como é que tem sido a nossa postura? Como é que nós temos nos posicionado? Porque a gente, da forma que nós nos posicionamos, com toda certeza é aquela frase, né? Toda ação gera uma reação. A forma que nós reagimos, né? A forma que nós agimos demonstra a forma como que Deus vai reagir através daquilo que tem que fazer na nossa vida. E o legal é que você falou, né? Todo momento ele está sendo observado e todo momento eles estão comprovando que de fato é Deus que está fazendo as coisas, né? Eles comprovam que José é próspero na casa de Potifar, o Faraó comprova aqui que Deus está fazendo. Exatamente isso. A interpretação dos sonhos através dele, entendeu? Então, isso que é legal, né? Se José em algum momento ali ele vacilasse, entendeu? Ele ia comprometer, não ia comprometer só ele, né? Comprometer o nome do Senhor, entendeu? Exatamente isso. É verdade, é o nome do Senhor que ele está levando. É um hebreu. É o nome do Senhor. Fala aí, mano. Tem qual outro ponto aí pra gente partir pro final aí? Eu só tô com um ponto aqui agora pra fechar. Eu só tenho um ponto pra fechar. Eu também, tem mais um. Só Pode mais falar, um. Então. Para concluir, versículo 57, que fala assim, ó. Esse aqui eu acho muito legal. Olha só, você tem que se planejar, você tem que administrar, você tem que estar bem na crise. Sabe por quê? Por causa disso aqui, ó. E de todas as terras vinham ao Egito, 57, para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Entendeu? Então você tem que estar bem, você tem que estar preparado, você tem que estar de pé, vamos dizer assim, porque no momento de crise é um momento que você vai precisar ajudar os outros, aquelas pessoas que estão mais necessitadas. É nesse momento aí que você vai ter que atuar e é nesse momento aí que você principalmente vai ter que atuar bastante, entendeu? Porque muita gente, entendeu, vai ser afetada e você vai ter que estar ali como um canal, entendeu? José aqui, ele se preveniu e não salvou somente o Egito, ele salvou as nações, entendeu, da terra, por conta da questão de tudo que ele botou em prática ali. Salvou sua parentela, salvou todo mundo. Exatamente, entendeu? Então, esses são os ensinamentos que tem aí na crise.
Eu acho interessante também e fundamental, que eu observei no texto, do capítulo 41, que quando o rei, né, quando o faraó ele coloca José com o cargo de governador, ele toma uma atitude assim que faz muita diferença para José ser bem sucedido, que é o versículo 45, que vai dizer que 41, 38, e Faraó chamou José de Zafanete Paneia e deu-lhe por mulher a Zanete, filha de Potifera, sacerdote de e saiu José por toda a terra do Egito. Isso aqui eu nunca vi ninguém falar, passa às vezes bem desapercebido. E José, ele recebe uma família. Ele recebe uma família. E essa família, ela é muito importante para que José estabeleça os projetos. A família, ela é o que dá base, né? Exato. Então, assim, eu aprendo que não existe sucesso sem família. Não tem como você ser bem sucedido se você não tiver uma família abençoada. E a família fez tanta diferença para José, você vai ver no texto. E olha o que o texto vai dizer. O versículo 45 vai dizer assim: e nasceram José 2 filhos, antes que viesse um ano de fome, que lhe deu a Zanete, filha de Potifera, sacerdote de e chamou José o primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer do meu trabalho e de toda a casa do meu pai. Olha só, a família de José fez com que José, a nova família que ele estava constituindo, fez com que o emocional de José fosse controlado, porque José, ele sofreu muito dos seus próprios irmãos. E agora, graças à família que ele está recebendo nova, o texto vai dizer que ele se esqueceu de todo o seu trabalho antes, de tudo que ele sofreu antes, né? E de toda a casa do meu pai. Isso quer dizer que ele esqueceu do sofrimento que ele tinha. Por quê? Porque agora ele constituiu uma família. Então, assim, exato, a família é fundamental. Fica uma lição pra gente aqui, pra nós, nesse período, né, que estamos em casa. Família, é o momento da família se juntar força. Não tem como você vencer as crises, não tem como você vencer os dias maus sem estruturar a família, sem estar com a sua família. Então, família é fundamental. E aí, o segundo filho, né, eu fecho aqui, que é Efraim. O segundo filho tem por título o seguinte: porque disse Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Deus me fez crescer na terra da minha aflição. E aí tu pega essa frase aí, anota aí para a tua vida. O que você chama de crise, Deus chama de oportunidades. O que você chama de crise, Deus chama de oportunidade, porque a crise são oportunidades que Deus está te dando de você crescer. Então não reclame pelas aflições, pelas adversidades, pelo tempo que nós estamos passando, porque esse tempo que nós estamos passando de crise é o tempo de nós vermos o favor de Deus sobre a nossa vida, no nome de Jesus. É isso daí, né? É importante esse momento de isolamento que nós estamos vivendo aí, porque justamente você tem que aproveitar para poder se agregar mais, né, para sua família, e também aproveitar e tirar forças, né, um dos outros, justamente para poder conseguir suportar o que está acontecendo, entendeu? Porque a crise, ela traz também, como você falou, essa carga muito emocional, entendeu? Então, emoção, essa parte emocional você só vai conseguir tratar, que nem você disse muito bem, só você, um ao outro, entendeu? Conseguindo se aliviar mutuamente, entendeu? E a família que é a base. Família é a base. A família, se tiver ruim em casa, meu amigo, aí não adianta você ser bem sucedido no trabalho e fracassar na família. Não adianta. Então, assim, invista tudo. Eu falo, jovens, invista tudo na sua família. Eu vejo muita gente aí preocupada com o ministério, preocupada em ser alguma coisa, preocupada em algum cargo, preocupado em crescer no trabalho. É legal essas coisas, mas não adianta nada você ser bem sucedido ministerialmente, não adianta nada você ser bem sucedido no trabalho e fracassar na família, porque é muito ruim ver gente que às vezes não quer voltar para casa porque em casa não tem paz, não tem alegria. Então, assim, tem que ser alguém seguro, né?
é alguém incompleto, é alguém que não tem felicidade. Então, Exato. assim, estruture sua vida na sua família. Aí, uma visão que eu estava outro dia analisando, interessante de José, eu gosto muito de fazer essa questão de comparações, né? Que José ele passou por diversas casas também. A primeira casa foi a casa do pai dele. A casa do pai dele sofreu perseguição, injúria, teve vários problemas lá na casa do pai dele, com os irmãos dele. A segunda casa foi a casa de Potifar, ele recebeu um cargo de excelência, mas acabou que deu ruim também, porque lá na casa de Potifar tinha alguém que estava tentando contra ele. Na terceira casa, você pode ver no texto que é interessante, a Bíblia é linda demais, a Bíblia vai dizer que a casa do cárcere, chamavam o cárcere de casa. A terceira casa era a casa do cárcere. Entendeu? E a quarta casa que ele recebe, que é a casa mesmo, é a casa que ele tem agora constituir com a família. Nenhuma outra casa é tão boa como essa última casa, que o texto vai até dizer que lá é nessa casa que ele consegue esquecer de tudo, esquecer do passado, esquecer do sofrimento. Nas outras casas ele sofreu. Nessa casa agora que ele estabeleceu sua família, ele é feliz. Então, assim, casa é lugar de você ser feliz. Casa, família é lugar de você ser feliz e bem-sucedido. Exatamente. Família tem que ser teu porto seguro sempre. É isso aí. Show de bola. E é isso aí. Então é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham sido abençoados com essa palavra aí. Essa palavra aí. Feijãozinho com arroz, né? Feijãozinho com arroz, mas feijão com arroz que nos sustenta, né? Feijão de arroz que nos mantém de pé, né? Tem um ditado que fala que é feijão com arroz que enche o bucho, né? É verdade. Então a gente falamos aí como sobreviver em tempo de crise. Vai algumas dicas aí importantes para você sobreviver em tempos de crise, né? Talvez algumas coisas você vai se deparar e você vai falar assim, pô, já errei, mas caraca, agora, pô, fui descobrir isso agora, né? Agora não tem mais como. Fica tranquilo, meu irmão. Você tem muito tempo ainda. Essa crise, como a gente falou, ela é momentânea. Ela não é perpétua, ela vai passar. E aí fica o aprendizado, a lição, né? Que a gente tem que sair mais forte. Quando eu casei, né? Eu lembro disso. 5% para acabar a bateria do meu celular. Ele tá falando para mim parar. Eu lembro que quando eu casei, a gente passou muitas dificuldades nos primeiros anos de casamento, né? Foi bem difícil, né? Só que eu aprendi muita coisa. E assim, hoje a gente aprendeu a lidar com alguns problemas que a gente teve no início, que hoje a gente não comete mais. Então a crise, ela traz isso, ela traz muitas lições, traz muitos aprendizados. A gente aprende mais nos tempos difíceis do que nos tempos de bonança. Então, assim, esse tempo aí é um tempo de crescimento para nossas vidas. Tá bom, galera? Meu mano, valeu, obrigado aí pela contribuição, tá? Valeu, pessoal. Somou bastante aí com a gente. Se puder, fique em casa, pessoal. Hashtag fique em casa e hashtag também reage, entendeu? É isso aí. Esse é o momento de reagir. Valeu, um abraço. Valeu, mano. Deus abençoe, graça e paz. Boa noite. Amém.